O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos com Jesus nessa caminhada dele chamada de vida pública, onde Jesus está cumprindo aquilo que o Pai pediu que ele fizesse. A segunda pessoa da Santíssima Trindade veio nos salvar. Nesse tempo, agora, da vida pública de Jesus, Jesus viu a necessidade de escolher algumas pessoas que iriam substituí-lo no tempo em que ele retornasse à casa do Pai. Era preciso que Jesus continuasse exercendo a sua função, a sua missão de salvar as almas na pessoa de outras pessoas, já que ele iria retornar para a casa do Pai, era necessário que tivesse os seus representantes, aonde ele exercesse a sua missão de levar as pessoas para o céu. Interessante que os Atos dos Apóstolos, que foi escrito também por São Lucas, é isso que ele nos traz. Nos Atos dos Apóstolos nós vemos isso. Então, os Atos dos Apóstolos de evangelização, na verdade, eram os Atos de Jesus. Por isso que Saulo, que depois se tornou o grande apóstolo Paulo, quando ele perseguia a igreja nascente, e nesse de perseguir a igreja nascente estavam os apóstolos também que estavam sendo perseguidos, porque Paulo ainda não era apóstolo, ele era um grande fariseu. Então, nessa perseguição, Jesus aparece para Paulo, para Saulo, e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja a frase que Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele poderia ter dito assim: Saulo, Saulo, por que persegues os cristãos? Não, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque perseguindo os cristãos estariam perseguindo o próprio Jesus.
E ali acontece a conversão de São Paulo e ele se torna agora um defensor dos cristãos, um grande defensor dos apóstolos, um grande defensor também da igreja. Então, nesses atos dos apóstolos estão os atos de Jesus. Então, Jesus, aqui no Evangelho, está dizendo que ele passou a noite toda em oração, rezando diante do Pai. Ele precisava fazer uma grande escolha. No segmento de Jesus haviam 72 discípulos que andavam com Jesus. Eram 72 discípulos que já estavam com ele. Mas dentre esses 72, Jesus precisava escolher 12. Eram necessários. E dentro desses 72, agora é elencado o nome deles. Interessante que no final, quando se fala de Judas, aí Jesus diz, ou melhor, Lucas diz, o traidor. Os evangelistas sempre colocam esta situação de que dentre os 12, infelizmente teve um que traiu. Vocês entenderam? Ele passou a noite toda rezando. Escolheu. E dentre essa lista de escolha, teve um que acabou traindo. Aqui precisa ficar bem claro que Jesus não escolheu os 12 apóstolos e disse, vou chamar Judas para ele me trair e me entregar. Não. Judas não foi escolhido para trair Jesus. Judas foi escolhido juntamente com os outros apóstolos para pregar a boa nova de salvação. Mas, infelizmente, no decorrer da vida, Judas foi cedendo à tentação. Primeiro é que o próprio João fala que Judas, ele se tornou um traidor por ambição. Ele era aquele que cuidava do dinheiro ali, das necessidades que os apóstolos tinham. Ali mesmo fala, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, que muitas mulheres seguiam Jesus e elas ajudavam também Jesus financeiramente. Então Jesus recebia, junto com os apóstolos, doações. Lembram que Jesus disse que os apóstolos não deveriam levar nada, nem dinheiro, mas diante das necessidades que eles iam passar, era necessário também que pessoas fizessem doação. E, através dessas doações, era a forma de prover as necessidades dos apóstolos. E Judas foi se tornando ambicioso. À medida que o dinheiro chegava, ele ia guardando também para si. Tanto que João fala que ele tinha amor ao dinheiro. Ele queria aquele dinheiro. Foi cedendo aos poucos, até que chegou um momento que ele apelou. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Aquele homem que interiormente, junto com os outros apóstolos, estavam sedentos de levar o evangelho, tanto que lá no capítulo 10 nós vamos ver, Jesus envia
eles vão, eles pregam, fazem tudo o que Jesus havia anunciado, pedido para eles fazerem, e eles vão e depois eles voltam felizes, contentes, dizendo que até os demônios haviam se submetido a eles. E aí Jesus diz o seguinte: alegrai-vos, não por essas coisas que aconteceram, mas se alegrem sim porque o nome de vocês está escrito no céu. Essa é a alegria do missionário, a alegria do sacerdote, a alegria dos bispos. Saber que, além de levar as pessoas para o céu, o nome deles também estaria escrito lá. Mas, infelizmente, eu repito, Judas foi perdendo a meta. A intenção existente no coração dele já não era mais aquela intenção. E aí ele traiu Deus, ele traiu os apóstolos, ele traiu a si mesmo, ele traiu nosso Senhor Jesus Cristo, ele traiu a igreja nascente, ele traiu a todos, fazendo a vontade de Satanás. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso, meus irmãos e minhas irmãs, para que você possa dobrar os seus joelhos no chão. Para que você, através das penitências, das suas orações, vocês possam rezar por nós, sacerdotes. Rezar pelos sucessores dos apóstolos, para que nós não venhamos a trair o Senhor, para que nós não esqueçamos a nossa meta, que é salvar almas, para que nós não esqueçamos que nós precisamos ser Jesus no coração das pessoas, para que nós não nos deixemos levar pelas seduções desse mundo, pelas vaidades desse mundo, para que nós, sacerdotes, não sejamos seduzidos pelo diabo, para que nós não abandonemos o Senhor, para que nós não esqueçamos o nosso objetivo de levar almas para o céu, para que nós não esqueçamos que uma alma não pode ser perdida, para que nós façamos aquilo que Jesus falou e ensinou, que diante de 100 ovelhas, se uma estiver perdida, nós devemos largar as outras lá no redil e ir em busca daquela que se perdeu. Que nós não esqueçamos que nós somos chamados a batizar, a trazer os pagãos, aqueles que estão longe do Senhor, para a casa do Pai, que é a igreja. E depois um dia eles possam, na medida da perseverança, irem para o céu. Para que nós não esqueçamos de celebrar a Santa Missa com santa devoção, porque ali está a renovação do sacrifício de Jesus na cruz. Para que nós não esqueçamos que onde existe uma alma que esteja necessitando do perdão de Deus, nós estejamos ali prontos para que, em nome do Senhor, possamos absolver os pecados, para que nós estejamos prontos e não esqueçamos que precisaremos realizar o sacramento do matrimônio, que as pessoas não poderão ficar juntas, mas elas deverão receber o sacramento do matrimônio.
para que as pessoas seduzidas pela ideologia de gênero, e aqui eu estou falando para os católicos, elas possam compreender que elas não poderão se deixar levar por esse tipo de ideologia, mas voltar-se para Deus e compreender que não é assim que Deus quer, para que nós não esqueçamos de apontar o céu para todas as pessoas. Eis, meus irmãos, o coração do apóstolo, o coração dos apóstolos, o coração dos sacerdotes hoje precisa ser semelhante ao coração de Jesus, sedentos de almas, salvai almas. Nós não podemos nos tornar Judas, traidores do Evangelho. Nós precisamos ter o coração sempre como os dos outros apóstolos, que foram fiéis até o fim. Vocês estão entendendo? Cada sacerdote precisará ter pessoas que rezam constantemente, sem cessar, pedindo a nosso Senhor pela fidelidade, que sejam fiéis, que cumpram a sua missão, que não sejam como Judas, que no decorrer do tempo acabou traindo o Senhor. Nós não podemos trair nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus passou a noite toda em oração, rezando. E vejam, meus irmãos, apesar de Jesus ter passado a noite toda em oração e dos 72 ele ter escolhido 12, um acabou traindo. Imagine nesses tempos difíceis que nós estamos passando, nesses tempos difíceis que a igreja se encontra em crise, está em crise, cada um falando uma coisa, aonde já não há mais unidade no que se fala, cada um falando uma coisa, cada um pensando uma coisa, cada um ensinando uma coisa, e a igreja ela tem um único ensinamento, ela tem uma única palavra, ela tem uma única meta, é salvar almas, é apontar o céu, é levar as pessoas ao desprendimento das coisas deste mundo e se voltar inteiramente para o céu. Rezemos e rezemos muito. Peçamos a Deus a graça da fidelidade. Nós, sacerdotes, precisamos ser fiéis. Fiéis em tudo que Nossa Senhora, a mãe dos apóstolos, que Nossa Senhora, a mãe dos sucessores dos apóstolos, que Nossa Senhora, a mãe dos sacerdotes, continue esse grande trabalho de intercessão, de interceder diante de Jesus, pedindo a Jesus pela fidelidade daqueles que são os seus representantes aqui na terra. Virgem Santíssima, socorrei-nos. Virgem Santíssima, peça a Jesus para que nós sejamos fiéis. Virgem Santíssima, pede a Jesus para que nós não sejamos traidores. Virgem Santíssima, peça a Jesus para que o nosso olhar esteja voltado unicamente para Jesus e para a salvação de todas as almas. Ninguém pode se perder. É necessário que todos se salvem e que Satanás não tenha força para seduzir os sacerdotes
e seduzindo os sacerdotes, venha a levar os sacerdotes a trair nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.